queridas e queridos! Estamos aqui no segundo episódio do quadro Papo de Mentor do nosso canal. Hoje é um dia muito especial, porque eu estou recebendo aqui comigo a professora Cleonice Max Ren, que foi minha mentora e que marcou a minha história profissional. Olá, Cleo! Prazer enorme te receber. A satisfação é toda minha de estar aqui compartilhando com você e com todos e todas as nossas experiências que vivenciamos e muito aprendemos com elas. A sua passagem na minha história profissional foi muito importante. Quando eu recupero a minha memória para pensar os nossos encontros ao longo da vida, eu tenho memórias que são muito significativas, né, nessas passagens todas. Me lembro quando eu lhe conheci a primeira vez, você foi minha professora no curso de especialização em supervisão em escola e empresa que fiz na Faculdade de Educação Olga Medic. E lá você foi a minha professora de relações interpessoais. E aprendi muito com você naquele momento, não só pelo que você falava, mas sobretudo pelas lições que você compartilhava com todo o grupo. Vamos conversar um pouco sobre esse momento? Vamos, o prazer é todo meu. Pode puxar que eu estou aqui para isso, Su. Como é que foi naquele momento, né, Cleo? Você tá ali, eu era uma recém-formada, porque eu tinha acabado a graduação, mas eu sempre fui uma pessoa inquieta, eu sempre quis aprender. E logo que eu saí da graduação, eu já estava na especialização e me encontrei com você, que já era uma referência na área de educação. Então, como era para você naquele momento? Então, ali, num curso de pós-graduação, nível de especialização, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas muito interessantes também. Compartilhar com aquelas pessoas a experiência, os meus conhecimentos, que àquela altura já me ajudavam muito. E você me chamou a atenção pela forma como você se dedicava, mas sobretudo pelos questionamentos que você fazia para buscar aprender mais e melhor. Como você atuava enquanto aluna, enquanto estudante da pós-graduação, você era uma pessoa provocativa. Você contribuía para que eu, como professora, pudesse ir buscar outros e novos conhecimentos, compartilhar com você e os seus colegas e aprender mais. Então, isso que você está dizendo é muito interessante, Cleo, porque faz a gente pensar que o professor é naturalmente um mentor e, em sendo um mentor, ele também é mentorado na relação com os estudantes. Exatamente. Você lembra aquela frase de Cora Coralina? Ela dizia, né, com toda a experiência e sabedoria dela, o bom professor é aquele que aprende enquanto ensina. Olha. É coisa não é lindo Nós isso? Nós somos privilegiadas, né, não, Cleo, com essa profissão. Eu acho que ser professora me define. E acho que essa possibilidade de ensinar e aprender ao mesmo tempo, né, faz com que eu me transforme enquanto estou trabalhando. Então, assim, é um processo de trabalho que transforma a minha pessoa. Quer dizer, eu me transformo como pessoa e ajuda a transformar a vida. Porque o professor, se tiver consciência de tal, ele vai aprendendo cada vez mais. Imagina uma trajetória de ensinar e aprender com o que ensina, aprender com os aprendizes e ser eterno aprendiz. Depois dessa nossa experiência na faculdade, você como professora, nós tivemos um outro reencontro, né? E esse é um reencontro mais longo, porque nos reencontramos na Secretaria de Educação do Estado da Bahia. À época, você era diretora de departamento de ensino. Foi. E nessa ocasião eu estava recém-chegada à secretaria, tinha acabado de ganhar neném, estava ainda no período recém-saída da licença gestante. Você precisava indicar uma pessoa para a gerência de educação infantil. Eu estava na gerência de ensino fundamental como técnica e a minha gerente me indicou a você. Você me entrevistou novamente, nos reencontramos nessa entrevista e você me fez o convite de assumir a gerência de educação infantil. E nessa época, que eu me lembro, eu tinha 24 anos e fui nomeada gerente de educação infantil. Como era para você estar ali como diretora de departamento e confiar, não é, e indicar para coordenar uma ação que era do Estado, numa abrangência enorme, né, da educação infantil, uma menina de 24 anos. Como era isso? No que você acreditava? Então, como eu tive o privilégio de lhe conhecer antes
como estudante de especialização. Então eu pude ver o seu potencial, eu pude ver o seu fazer era aprender cada vez mais e ensinar com o que aprendia. A confiança foi total, porque eu já conhecia o seu perfil, eu sabia dos desafios que aquela gerência teria que enfrentar e, em decorrência, eu teria que enfrentar junto. E como eu sabia do seu potencial, eu acreditei assim cegamente que faríamos um trabalho extraordinário. O Estado tinha uma carência muito grande de uma boa gestão na educação infantil. E dali foi cada vez mais lhe apresentando desafios e chegando ao patamar que você daqui a pouco vai falar, de uma trajetória em 5 anos, não foi? Em 5 anos de uma trajetória que foi só crescimento, brilho, competência e, sobretudo, resultados. Na condição de mentora, Cleo, você sempre me desafiou. E cada hora era um desafio maior. E isso fez com que eu reconhecesse as minhas potencialidades, as minhas capacidades de resolver as coisas que o trabalho me apresentava. Né? Me lembro que, como gerente de educação infantil, nós organizamos eventos para as crianças da rede e eu precisava mobilizar, não é, uma estrutura muito grande para poder gerenciar esses processos. E, sem dúvida, esses desafios me fizeram aprender, não é? Fazer a gestão, aprender a me relacionar com as pessoas, a resolver situações e problemas. Eu sempre digo que hoje eu tenho uma característica muito que é peculiar do meu traço de personalidade. As pessoas que trabalham comigo e que convivem comigo reconhecem isso, que é a capacidade de solucionar problemas. Então você tem um desafio, eu entro, porque o meu papel é ajudar a solucionar aquele problema. E, sem dúvida, a minha relação com você fez com que eu aprendesse a partir dos desafios que você me apresentou. Então, durante uma gestão, eu fui gerente de educação infantil, logo a seguir a secretaria passou por uma reforma, eu virei gerente da educação básica. E eu me lembro que você dizia assim, não, a educação infantil já está tudo ok, agora eu preciso de você num desafio maior. E eu passei, então, a gerenciar. Vamos conversar um pouco, me fale como foi isso, que cada hora que vi os desafios eram novos e maiores e você sempre acreditava. Pois então, você tinha um perfil de enfrentar os desafios e buscar as soluções em equipe. Isso é muito importante no seu perfil. E quando a secretaria passou por aquelas reformas, você foi talvez um dos primeiros nomes que eu identifiquei como uma pessoa que aprendeu a aprender com os desafios da educação infantil e então você estava pronta, preparada para um desafio novo. Pelo perfil que você tem de enfrentar desafios, foi extremamente fácil. Certamente você ficou com a responsabilidade de dar respostas. E o seu trabalho não se resumia ali na Secretaria de Educação. Você tinha que fazer articulações com o Instituto Anísio Teixeira para a qualificação dos professores, dos gestores. Você tinha que fazer as articulações com todas, à época, DIRECs, as diretorias regionais, porque através dela você, com sua ação, alcançava a escola. E as universidades, né, Cleo? Ainda tinha as universidades formadoras dos professores, né? Porque a gente tinha a responsabilidade de, com o IAT, fazer as demandas para a formação de professores. E esse era um modelo, Cleo, que a gente, juntas, havia concebido, e é a forma como eu acredito que ainda precisa acontecer, de que a universidade ela tem um papel importante nos processos de formação. Muito! Não é? Dos professores. Muito. E a importância que a Secretaria do Instituto Anísio Teixeira garantir, de fato, a efetiva participação das universidades, não só na execução dos programas, mas na concepção, no planejamento. Como é que você vê isso? Essa relação entre o sistema público de educação e as universidades como instituição formadora? Eu acho que essa relação é intrínseca. A universidade ela tem esse papel de formar as pessoas e na educação esse papel se caracteriza como uma das fortes e grandes missões da universidade. Sem a universidade fazer um trabalho bem feito na formação de professores, nós vamos estar sempre com problemas no desempenho dos próprios professores, dos nossos estudantes e nos resultados que alcançamos. Nós dependemos cada vez mais de uma formação docente, de uma formação de professores
de alta qualidade, e é a nossa universidade que tem essa responsabilidade. Lembra que nós fizemos o dia D do colegiado Exatamente, escolar na Bahia? Exatamente. E essa era a nossa crença de uma escola democrática, Isso. de uma escola com a participação da sociedade, com representação dos agentes transformadores, Isso. né, da escola. Dos com pais, participação dos estudantes, dos professores e de representantes da comunidade. Todas, né? E Todos dos esses gestores, agentes né? e gestores liderando, porque eram membros natos, né, dos Isso. colegiados. E nós fizemos um dia D do colegiado. A Bahia não parou porque estava todo mundo trabalhando, era Isso. muito trabalho. Exatamente. Então era um dia D. Esse dia D, Cleo, ele está registrado, foi transformado em revista. Uma aprendizagem importante que eu tive na vida e que eu quero tenho compartilhado nas atividades que eu realizo, é que não basta você realizar as ações, é preciso registrar o que você faz, é preciso sistematizar. E você é professora disso, né? Porque a gente não só realizava, como a gente tinha uma revista, a gente sistematizou o dia D do colegiado, registrando os acontecimentos, o que acontecia na Bahia naquele dia que foi destacado para a mobilização social em favor da escola. Porque a gente acredita na escola e a gente mobilizava a sociedade para que todos pudessem vir para dentro da escola e ajudar a transformar. A escola, com os colegiados, ela se transformava num agente da comunidade para transformar a comunidade. Não é só os estudantes, é por meio dos estudantes, as famílias e toda a comunidade. Cleo, você falou da importância da universidade no processo de formação dos professores. Quando você saiu da Secretaria de Educação, você foi convidada para ocupar cargos importantes no Ministério da Educação. Conte um pouco para a gente sobre essa experiência. Ainda no finalzinho da nossa gestão, o MEC começou a observar uma reforma que nós tínhamos implantado no estado da Bahia, no segmento de educação, onde nós mudamos muito a questão da formação profissional, porque era, na verdade, um faz de conta, não é? Exatamente. Com raras exceções, mas era um faz de conta. A gente oferecia, que era obrigado à época, oferecer o ensino de segundo grau, à época essa era a denominação, com formação técnica profissional para os estudantes. Com poucos recursos para laboratórios, para equipamentos, né, mais refinados, o que é que as escolas optavam? Somente por aqueles cursos de formação profissional que a gente no tradicional chamava de cuspigis. Tipo, cursos que não precisam de laboratórios para formar o profissional, como um curso de contabilidade, técnico em contabilidade, técnico em administração. Eram esses os cursos que predominavam em toda a rede. E nós fizemos uma reforma para que isso fosse descontinuado e só pudessem ser oferecidos cursos que, de fato, viessem a atender a demanda do local onde a escola estava e que pudesse formar com um rol de ofertas mais flexível e diferenciado, diversificado, na verdade, para que os estudantes efetivamente recebessem uma formação que tivesse oportunidade de se profissionalizar, conseguir emprego e gerar renda para si próprio e para suas famílias. O MEC observou isso porque o MEC estava em pleno início de uma reforma da educação profissional no Brasil. E aí, vendo o pioneirismo da Bahia nesse aspecto, me convidou para assumir a implementação da reforma da educação profissional no país. Então, foi por ali a minha entrada no Ministério da Educação para realizar, liderar a implementação desta grande reforma em nosso país, que até hoje tem lucros daquilo que nós implantamos. Nós mudamos pelo Ministério da Educação as características da oferta de educação profissional. A educação profissional era ofertada apenas por conteúdos, não é, que os professores achassem que eram bons. E com esta reforma, não. A oferta da formação profissional passou a ser por competências e não mais apenas por conteúdos. Nós conseguimos liderar uma boa equipe e fomos a todos os estados da federação, implantamos uma reforma, conseguimos uma resolução do Conselho Nacional de Educação para o lastro que a reforma precisava e conseguimos elaborar materiais excelentes. Depois dessa experiência no MEC, em 2003, eu retornei à Bahia.
tive um convite para voltar ao meu estado e aqui eu liderei um projeto espetacular, o projeto Viva Nordeste. E com o sucesso desse projeto, com o meu líder, o Eduardo Oliveira, nós fomos de novo convidados para voltar ao Ministério da Educação. Parece que ficam observando o que é que você está fazendo e o que é que está dando resultado. Mas quem dá resultado, né? Aliás, eu estou saltando uma atividade também que eu reputo da mais alta importância aqui no estado da Bahia. Fui convidada para ser assessora especial numa secretaria que eu não pensava ser, que foi a Secretaria da Agricultura. Então eu desenvolvi um projeto espetacular para as famílias agrícolas, que foi o projeto Universidade do Campo. Lembra disso? Lembra das nossas experiências? E sempre estávamos em algum momento sempre Pois juntos, é, né, Cleo? e aquilo ali teve tudo a ver com aquela experiência que nós desenvolvemos para implantar e mudar o perfil das classes multisseriadas do campo na Bahia, não é? O projeto fizemos Escolativa nasce Escolativa. também sob a sua liderança. Foi, eu era gerente. e eu tinha uma atenção toda especial e uma paixão pela educação no campo. E aí tive essa oportunidade na Secretaria de Agricultura para criar e implantar o projeto ECAMP, não é? Educação Corporativa para as famílias agrícolas. E foi um projeto que me deu uma certa frustração, porque foi hiper bem desenvolvido. Eu busquei parcerias no Ministério da Ciência e Tecnologia, em Brasília. Eu consegui colocar o projeto no orçamento da secretaria, que é uma coisa difícil. Mas houve uma mudança de gestor da secretaria e o que chegou não deu muita atenção. E aí o MEC me chamou agora para um novo desafio, que foi na educação superior. E ali eu assumi a coordenação geral dos fluxos e processos da regulação da educação superior em todo o país. Foi uma experiência também muito, muito interessante. Em seguida eu assumi a coordenação geral da regulação da educação à distância superior. Também foi outro desafio fantástico. Depois eu passei a assessorar o secretário de regulação, que eu passei a ser mentora dele, do secretário. Lhe convidei também lembra que você foi lá para participar e eu queria muito que você fosse integrar a nossa equipe, mas depois veio mudança de governo. E aí eu fui convidada para a assessoria especial na Presidência da República, que também foi outra experiência excelente. Depois que houve aquela mudança de governo, impeachment, coisas tais, eu voltei para o Ministério da Educação e ali desenvolvi um assessoramento para o secretário da Educação Superior, também uma experiência fantástica. Fim do governo, eu fui convidada para assumir a diretoria de avaliação da educação superior do INEP. Fiquei lá alguns meses, mas preferi optar por uma outra atividade e ali eu fiquei poucos meses. Cleo, isso que você está contando aí um pouco, porque contar desse seu currículo é um desafio, não é? Porque são tenho que selecionar. muitas experiências para serem selecionadas, aquelas que realmente foram mais impactantes no seu percurso. Mas o que chama a atenção na sua narrativa é que ao longo do seu percurso você mentorou pessoas que você era chefe, você mentorou pessoas que eram suas chefes, meus chefes. Né? Então assim, não há uma hierarquia nesse processo. De mentoria não há. É muito lindo porque é possível que a gente consiga mentorar pessoas que superior. estão na escala, vamos dizer hierárquica assim, superior. Hierárquica superior, você consegue mentorar, ou o contrário, ou fazer isso ao mesmo tempo, né? E hoje, você está contando um pouco do seu percurso, hoje você tem uma atividade que é muito especial. Quer compartilhar com a gente? É uma atividade realmente bem diferente e que eu não vislumbrava esta atividade. E ela me foi apresentada por aquele chefe, que eu fui mentora e que ele foi meu mentor. Tudo ao mesmo tempo. Então ele me apresentou esse desafio. Se eu não gostaria de liderar as instituições
de educação profissional e tecnológica do segmento privado. Tem esse corte nessa, porque eu trabalhei bem pouco, né, para o segmento privado. A minha trajetória toda é com serviço público. A minha identificação é com o serviço público. Eu queria fazer cada vez mais bem feito para que ele alcançasse a sua missão, o seu objetivo, que é de servir ao público. Eu recebi este grande desafio de presidir uma associação, a Brasiltec, que reúne as principais instituições ofertantes de educação profissional. Vejam, de nível técnico. Vejam o que a vida nos oferece. Eu lá atrás fui a coordenadora nacional da reforma da educação profissional no nosso país. E sem ter, previsto isso, me vi diante do desafio de liderar o segmento de educação profissional. Então, toda a minha aprendizagem... Agora você está do outro lado. Do outro lado. Toda a minha aprendizagem foi extremamente útil, porque eu aprendi com na minha trajetória, e nesta nova atividade eu continuo aprendendo. Mas o que eu acho interessante, quando os associados se deparam com desafios, sobretudo desafios pedagógicos na oferta da educação profissional, me chamam para ajudar a resolver aquilo pontualmente que a escola está tendo dificuldade. Eu estou agora, inclusive, ajudando 4 ou 5 associados aqui no estado da Bahia que estavam com dificuldades junto ao Conselho Estadual de Educação. O presidente do conselho é uma pessoa fantástica, o diretor também uma pessoa fantástica, mas a burocracia ainda reinante atrapalha um pouco. E também as pessoas, os ofertantes, às vezes falta de experiência, falta de tempo, cometem equívocos. Cleo, a gente podia ficar aqui muito tempo, batendo papo, dialogando com essa riqueza de experiência que é a sua vida. Nós chegamos agora ao momento das perguntas de mentor. Vamos então dialogar para compartilhar a experiência sobre que função é essa que hoje se ouve tanto falar no mundo digital. Na sua opinião, o que é ser um mentor então, Cleo? Ser mentor, no meu entendimento, é aquele que dá suporte e encorajamento para que a outra pessoa, a mentorada, gerencie seu próprio aprendizado. Também para que ela maximize seu potencial, desenvolva seus skills, suas habilidades e aprimore sua performance e se torne, claro, a melhor pessoa, a melhor profissional que ela possa vir a ser. O mentor pode não conhecer nenhuma ferramenta de um coaching da vida, mas ele pode, a partir da sua experiência, que isso sim é que é o mais importante, principalmente por ter vivido o problema, por ter passado por situações que são similares ao do mentorado, então ele possa impulsionar, encorajar para o sucesso do aprendizado do mentorado. Dos papéis que você já desempenhou ao longo dessa sua rica história de vida, qual deles você destacaria que você tem atuado como mentor? Você já deu vários spoilers pra gente, mas fale aí um pouquinho sobre isso. Quando estudante, Sueli, do curso de pedagogia, eu fui mentora de uma colega por longos anos. O curso terminou e eu continuei como mentora daquela colega. E também como mentora de uma professora. Isso realmente é algo muito, muito interessante. E como coordenadora de modernização da administração pública, eu pude ser mentora de várias pessoas que, inclusive, eu levei comigo para outros desafios. Como superintendente de desenvolvimento da educação, eu tenho certeza que eu fui mentora de muitas colegas, de muitos professores, e uma delas é você. Eu sei que eu fui sua mentora, como você foi mentora para mim em muitas oportunidades. No MEC, eu fui mentora de um chefe meu, um secretário, e fui mentorada por ele. Vocês vejam que como é uma mão dupla, É dupla essa função. Hoje, eu continuo mentora daquele que foi meu chefe e que está fazendo um doutorado maravilhoso e que busca em mim inspiração para esse novo aprendizado dele
como pesquisador num doutorado. Cleo, eu não tinha nenhuma dúvida de que você, ao longo da sua história, já mentorou muitas pessoas, inclusive a mim. E eu sou uma pessoa privilegiada de ter vivido essa experiência ao seu lado e ter aprendido com você muitas coisas como aprendi. Privilégio meu, mão dupla. Mas eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de saber, na sua vida, quais foram as pessoas que você destacaria como suas mentoras? Sim, claro. Eu recebi mentoria de uma professora da minha faculdade que muito me ajudou a progredir na carreira de pedagogia. Tive também a mentoria de uma especialista, uma colega especialista em comunicação de alto impacto. Essa colega me inspirou enormemente e até hoje me inspira e me dá suporte para avançar nos conhecimentos dessa temática tão importante na vida de cada um de nós. Tenho hoje vários mentores em áreas distintas, não sei se você percebe assim em você, que me inspiram e me encorajam no gerenciamento de meu próprio aprendizado, que jamais terminará. Eu digo em áreas porque a depender do foco da minha atividade, tem alguém muito melhor que eu que me inspira e me encoraja a aprender mais, e então eu busco a mentoria dessas pessoas. E como eu estou navegando por um conjunto de áreas, eu tenho vários mentores. Você é uma delas para a capacitação, a formação de professores. Já que você respondeu pra gente, né? Já matou minha curiosidade, já sei agora quem são os seus mentores, isso para mim é muito importante. Eu gostaria de saber então com você, qual é a importância de ter mentores na vida, Cleo? Os mentores, eles nos encorajam a aprender, a seguir sua experiência e até a extrapolar a experiência deles. Nos dão suporte nas dúvidas, nos fracassos, nos estimulam a nos capacitarmos para fazermos bem feito o que precisa ser feito e nos inspiram a aperfeiçoar a nossa performance, a buscar cada vez fazer mais e melhor o que já fazemos. Então, para mim, esta é a grande importância de um mentor. Para encerrar, então, eu gostaria que você deixasse um conselho para todos que estão nos assistindo agora e desejam se tornar um mentor. O que você diz para essas pessoas? Ótimo, vamos lá. Se tornar um mentor é uma coisa maravilhosa. Um conselho que eu daria: tenha entusiasmo para reconhecer sua experiência vivida e confiável. Fortalecer suas capacidades, suas competências, suas habilidades. Método também é necessário para aprofundar e inovar em sua área de competência. Outra coisa importante: coragem para seguir trilhas de aprendizagem não ainda vivenciadas. E generosidade no compartilhamento dos saberes, visão conjunta e de compartilhamento e respeito à individualidade. Quero agradecer a sua participação aqui, Cleonice, e dizer que foi maravilhoso poder compartilhar a sua experiência nesse momento com toda a nossa audiência. Satisfação minha, Sueli. Muito bom aprender mais uma vez ao seu lado. E para vocês que gostaram desse vídeo, deixa o like, aproveite e ative os sinos de notificações, se inscreve no canal, segue nas redes sociais e me acompanha em tempo real. Um beijo e até o próximo vídeo.